Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que... Boa noite. Boa noite, gente. Agora sim. Eu já fico nervoso de falar aqui. Já tomei um copo de suco de maracujá. Isso é sério. Aí, se não tiver esse sorriso, esse boa noite, dá a impressão que eu vou ter que exigir de mim mais do que aquilo do que eu posso dar. Que Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas, possa se fazer presente em nossa existência e que juntos possamos estudar um pouco mais do seu Evangelho. Agradecido a Deus, primeiramente, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos espirituais e à casa que fez o convite, que foi aqui onde tudo começou, há 18 anos atrás, porque há 18 e 6 meses antes, eu passei aqui em frente e vi assim, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Eu falei para o meu amigo, como é que usa o nome de Jesus para uma coisa dessa? Eu desconhecia o Consolador prometido. Eu desconhecia essa grande luz que Jesus derramou e continua derramando sobre a superfície da terra. E a gente começa a perceber que a ignorância, na realidade, é pai de todos os males. Por isso que devemos agradecer sempre aos amigos espirituais, agradecer sempre aos amigos que conhecem a doutrina e que divulgam sob diversas formas, através de folhetos, através de um diálogo fraterno, através de uma escuta, através de uma cesta básica, através de um exemplo de amor, porque é o exemplo que nos arrasta. E a gente vai vendo uma pleiade de trabalhadores, tanto do mundo físico como do mundo espiritual, que vai permitindo que a gente possa adentrar no Consolador prometido. E quem são esses amigos? Quem são essas consciências luminosas que nos influenciaram para que hoje pudéssemos estar aqui? Nossos anjos protetores, o anjo protetor dessa casa, o espírito amigo, familiar, que toda família tem, um espírito responsável por essa família, a mentora espiritual do nosso município, a mentora espiritual do estado do Rio de Janeiro, que deve estar sofrendo muito com essa situação toda que vem acontecendo, ao mentor espiritual do nosso querido país, do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o Espírito Emmanuel. Quem são esses espíritos, companheiros? São os espíritos do Senhor. E os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seus comandos, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, em que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssono as vossas vozes, e que, em um hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, mas dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa, meus irmãos, é a linda mensagem da falange do Espírito de Verdade,
que abre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos adentrar no capítulo 16, no item 14, desprendimento dos bens terrenos. Tema do estudo da noite de hoje. Eu acho que não precisa falar, acho que não tem ninguém apegado aqui, né, gente? Será que nós temos apego? Será que trazemos isso em nós? No mundo de tribulações, como nós estamos vivendo, né? Nós estamos chegando a esse ápice, dizem as literaturas espíritas, que estamos chegando nesse ápice de transição planetária. Então a gente está vendo o lodo, a lama subir. Segundo os espíritos superiores, diversos espíritos estão tendo a oportunidade agora de se redimir de seus erros e nós de aprendermos com essas situações para aprimorar também os nossos espíritos. Aí a gente vai vendo corrupção, violência, insegurança, medo, pânico, convulsões sociais, psicológicas, porque nós também somos natureza, convulsões naturais, frio demasiado, tempestade, furacões, tsunamis. Ou seja, a coisa vem eclodindo e conjuntamente com todo esse processo, nós que somos natureza também estamos eclodindo as nossas mazelas. Nunca se teve tantos transtornos de doenças. O DSM-4, o CID-10, não para de catalogar as doenças psicossomáticas. É síndrome de pânico, é esquizofrenia, é transtorno, diversos transtornos de ansiedade. Há uma inquietação dentro de cada um de nós e a gente fica se perguntando por que tenho que passar por isso. Onde Deus nisso tudo? O mecanismo é de aprendizagem. Nada acontece por acaso. Se nós temos essa confiança em Deus, a gente vai passar a compreender que todo o processo tem um fim útil. Aqui no Brasil, com toda essa maracutaia no campo da política, nós devemos perguntar, fazer como os irmãos das filosofias místicas orientais, perguntar à divindade, ao universo, o que temos que aprender com isso? Se não cai uma folha sem a permissão de Deus, o que eu tenho que aprender com todo esse processo que vem acontecendo na nossa sociedade? Apego aos bens terrenos. Era um dia de sol, um domingo, quando uma amiga minha me convida para ir à praia. Está falando bem, gente? Está legal para ver? Uma amiga minha me convida para ir à praia e eu fui com ela e meu filho. E de repente, chegando na praia, ela falou assim: vamos tomar uma cerveja? Eu falei: não, hoje não estou a fim de tomar cerveja não. Hoje eu estou meio light. Acho que eu vou tomar um suco de limão. Mas eu vou imitar o suco de limão colocando gelo, mandar colocar gelo em uma rodelinha, uma fatia de limão para parecer que é a caipirinha, só para dar um charme. Ela falou: você vai fazer isso? Eu falei: vou. E foi isso que eu fiz. De repente, para mim tinha só turista, mas passou o povo espírita. Eu falei: Jesus, tira esse limão que eu jogo aqui dentro. Porque a gente começa a fazer, o pessoal, né, já está lá na praia, está enchendo a cara. Aí a gente começa a ver, né, quais são as nossas atitudes. Meu filho vai, se aproxima de um rapaz do barraco e fala assim: quanto é o açaí, moço? Ele dá o preço para ele e tal. Meu filho vem: pai, eu quero um açaí. Eu comprei, falei: toma R$10 e dei o açaí para o rapaz. Meu filho vem com o açaí. Falei: Lucas, cadê o troco? Isso não pode ser R$10 um açaí desse. Ele falou assim: pai, é R$6. Eu falei: o cara não veio dar o troco? Ele falou que depois de dar o troco. E eu passei a continuar conversando com minha amiga. E de repente ele disfarçou, como quem não quer nada. E quando eu olho nesse bate-papo, nessa descontração de bate-papo com minha amiga, tomando minha limonada, tá, gente? Não era caipirinha. Eu olho: cadê o rapaz do açaí? Foi embora. Aí eu falei: lazarento, né? Infeliz, dá uma volta na criança de 10 anos. Falei: não é possível. Como é que o cara faz isso, faz um negócio desse? Eu comecei a criticar e vários pensamentos já vieram. Na hora que eu encontrar esse cara, eu vou fazer um barraco, vou baixar a lavadeira que está adormecida, sabe? Vou quebrar o pau com esse cara. Beleza.
A gente começa a ver em nossa sociedade como tem pessoas, né, que ainda trazem em si determinados oportunismos, como estão apegados. Porque no capítulo 14, né, no capítulo 16, nesse item 14, que fala do apego aos bens materiais, o espírito Lacordaire, ele vem falando dos bens materiais. Mas como eu sou psicólogo, e não dá para fugir dos apegos psicológicos, dos apegos emocionais, que vem trazendo os transtornos, eu vou fazer uma visão além do nosso apego material, que são nossos apegos, né, espirituais, sociais, afetivos, emocionais, que vem trazendo, na atualidade, diversos transtornos e diversas doenças, como eu falei anteriormente, que vão sendo catalogados pelo DSM-4 e CID-10. O espírito Lacordaire inicia falando que somente nessa união entre encarnados e desencarnados é que vai se estabelecer a regeneração na superfície da Terra, porque eles trazem o conhecimento transcendente. Lembra que Jesus falou? O Consolador prometido, quando vier, irá fazer lembrar tudo que Jesus tem falado e nos ensinará todas as coisas, lá em João 16. Então o Espiritismo, ele traz essa visão transcendente acerca da nossa realidade. Ele diz também, Lacordaire, que o apego, que o nosso amor aos bens materiais é um dos maiores empecilhos ao nosso processo de evolução moral e espiritual. Essas duas asas que nós temos que desenvolver, a asa da moralidade e a asa da intelectualidade. E esse apego nosso é um dos maiores empecilhos. Lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, também fala que o apego é um dos maiores obstáculos à nossa evolução. E o Espírito Lacordaire fala que é justo nós usufruirmos daquilo que a gente ganhou, daquilo que a gente trabalhou, daquilo que a gente conquistou, mas ele falou que muitas das vezes essa conquista faz com que a gente paralise as nossas boas ações. Só porque eu trabalhei, só porque eu consegui, eu não quero compartilhar e não quero dividir. E isso é um grande empecilho à nossa evolução. Ele fala que Deus é um amigo tão bom que empresta riqueza. E a única coisa que pede para a gente é amor e reconhecimento, mas exige, olha só, o Espírito Lacordaire fala que Deus exige que os ricos possam auxiliar aos pobres, que também são filhos deles. Os ricos, ou seja, as pessoas que têm grande posse, deverão ser os ministros da caridade, porque terão que prestar conta desse empréstimo a qual ele recebeu. Agora, por que ainda a gente se apega, sabendo disso tudo? Por quê? Vamos fazer uma análise aqui rápida. O nosso princípio inteligente, aí entra os grupos de estudo da casa, tá, gente? Por isso que é bom participar dos grupos de estudo. O nosso princípio inteligente, ele passou pelo reino mineral, a qual nós tivemos que aprender a agregar moléculas e moléculas de um mesmo elemento químico para formar esse elemento químico. É um aprendizado que demorou anos e anos, quiçá milhões de anos. Depois, nosso princípio inteligente, ele passa pelo processo, né, pelo estágio vegetal, onde a gente aprende a desenvolver os primeiros funcionamentos orgânicos. Até hoje nós temos um sistema neurovegetativo. Ninguém está pedindo aí para o coração bater, né, as células de oxigênio, fazer o trabalho de oxigenação no cérebro. Diversas funções orgânicas que se dão no processo consciente. Depois nós estagiamos, né, do vegetal ao animal, onde desenvolvemos a necessidade de alimentação, sexo, procriação. E depois despertamos, porque aí o nosso nível de consciência já se faz presente na concatenação de pensamentos dentro do reino nominal, trazendo todo esse processo para a maturação de nosso espírito, nessa trajetória, como descreve o Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, até chegarmos ao estágio de evolução espiritual da angelitude. Então, é muito difícil para a gente ainda, né, se desprender totalmente, aprender a agregar célula a célula do corpo,
Primeiro aprendizado, depois ainda no reino vegetal fixado na terra, depois começamos a caminhar, já começamos a desabrochar o pensamento nominal para chegar a esse estágio mais sublime de despertamento da nossa consciência, de expansão consciencial. Então, a gente vai vendo que na pirâmide de Maslow, aquele grande filósofo, pensador, ele traça as necessidades fisiológicas, né, começando esse processo de evolução pelas necessidades fisiológicas, depois de segurança, depois de amor, depois de da estima e depois da autorrealização. Então, dentro dos aspectos sociais, culturais, nós vivemos uma sociedade que a predominância é em ter. Você tem que ter. Predomina o desejo da conquista, predomina o valor de ter para ser. Então a gente começa a ter casa, querer ter dinheiro, aí você tem casa, tem dinheiro, aí depois você tem que ter uma casa de praia, aí depois você tem uma casa de praia, você tem que ter uma casa de serra, aí depois você quer um jet ski, depois você quer um carro mais novo, e começa a ter. Aí começa a vir também, conjuntamente com esse ter, né? PVA, PTU, ISS, taxa de condomínio, taxas extras, e a gente fica nesse desespero, porque quanto mais você tem, mais você paga, mesmo porque você não é proprietário de nada, nem do teu próprio corpo, esclarece o Espírito Lacordaire. Nós não somos proprietários de nada. A única coisa que nós temos são os valores materiais, os valores espirituais, né? Os valores morais e intelectuais. O resto vai ficar aqui. E ele fala e frisa veemente: vós não sois proprietários nem dos vossos próprios corpos. Por que esse apego? E ele fala que a gente tem uma mania de dar volta, né? E é interessante como é que o livro escrito tanto tempo atrás tem uma abordagem, uma visão psicológica. Ele fala o seguinte, que chamar de economia o que é avareza e de generosidade o que é a prodigalidade tem uma grande diferença. Por quê? A gente às vezes fala assim, não, eu preciso economizar, eu preciso, né, o dinheiro, ter um meio de economizar uma grana, porque não sei o que pode acontecer amanhã, depois, e a gente vai pensando isso, mas cada vez que a gente vai pensando isso, a gente vai continuando pensando, e a gente nunca compartilha, nunca divide. Da mesma forma, é um exagero a prodigalidade, que é a pessoa esbanjar, não ser responsável pelo que conquistou. E ele traça, nesse capítulo, uma visão fantástica, que a gente tem que começar a buscar esse caminho do meio, porque entre a prodigalidade, entre o apego, né, a avareza e a prodigalidade, está ali a caridade. Para você ter consciência do que você está gastando, como que você está gastando, porque você também, da mesma forma que você conquistou aquilo, você vai ter responsabilidade sobre aquilo que veio na tua mão. Não importa se seja de herança, não importa se seja pelo suor do teu rosto, ou se você ganhou na loteria. O importante é que aquilo veio para a tua mão. Se aquilo veio para a tua mão, você vai ter que se responsabilizar. Dentro dos aspectos religiosos, aí a gente começa a perceber, né? Essa crença está certa? O que é a minha religião? O que é espiritismo? Vocês fazem batizado? Será que acende uma velazinha? Se benze? De vez em quando eu mesmo passo na igreja católica e faço o sinalzinho da cruz. Porque está tão condicionado, estou tão apegado que eu fiquei tanto tempo ali, ou então faço uma oração, lembro do tempo que eu frequentava a igreja evangélica. A gente se apega às coisas. E esse condicionamento, muitos deles são bons, mas a maioria faz com que a gente crie dúvidas. Será que essa religião é certa? E a gente fica ainda temeroso, com certo medo. Tem gente que não desliga a luz do centro espírita. Olha só, de noite, o último a desligar a lâmpada, não, vem comigo. E vai porque você está com medo. Aí, sei lá, se tem espírito lá. Está cheio de espírito, gente. Aqui, na tua casa, na tua vida, os espíritos pululam, diz os espíritos, em todos os lugares. Apóstolo Paulo, há uma nuvem de testemunha. E só estava ele com aquele diálogo, com o seu companheiro. Eles falam que há uma nuvem de testemunha, ou seja, as consciências desencarnadas se aproximam de nós por afinidade. Então, a gente vê diversos apegos que ainda fazem parte da nossa jornada.
somos os novos ricos, uma sociedade que começou a adquirir coisas materiais. E a gente vai vendo gente apegada a um montão de coisa. Eu tenho uma amiga minha que ela não pode, ela compra bolo, aqueles bolo que vem aquela forma de plástico, ela junta aquilo ali. Eu cheguei na casa dela, tinha mais de 10 formas de bolo daquela de plásticozinho descartável. Falei, o que você está fazendo com isso, meu? Para que está falando de bolo? Ela falou, mas é tão bonitinho, não dá para desfazer. Ah, tem gente que junta tampa de vidro, vidro de maionese, e faz um verdadeiro lixão dentro da sua casa, porque não consegue. E, às vezes, se torna patológico. Porque aquela doença de colecionadores, né, de pessoas apegadas, que não conseguem se desfazer, também está catalogado como uma doença, como um transtorno psíquico, dentro dos códigos que catalogam as doenças mentais. Tem pessoas que não conseguem se desfazer de nada, e vai catando tudo, Eu fui visitar semana passada uma família, não posso dizer nome, né, gente, pelo amor de Deus, mas foi muito engraçado, porque ele falou assim para mim, eu fui entrar na casa dele, vem que eu conheci minha casa aqui, tal, e eu fui entrando na casa dele, e eu não conseguia andar dentro da sala. Eu fui andando assim de lado para o outro, e pisava por cima de um montão de coisa. Eu falei, mas não tem muita coisa aqui dentro. Falei com um jeitinho, né? Mas não tem muita coisa aqui dentro da tua casa. Ele, não, porque eu vendia 2 casas do Rio, e outra casa que estava, a minha mãe faleceu, aí trouxemos o móvel todo para cá. Eu falei, mas não é melhor fazer um leilão, sei lá, vender, doar para alguém que precisa, emprestar? Porque não dava para andar dentro da sala dele, da cozinha, do quarto. Então a gente vai vendo, né? Albert Einstein já dizia, né? A massa é igual à velocidade da luz elevada ao quadrado. Tudo é energia. E a gente fica com essa energia. E pior, com esse condicionamento psíquico, porque se sumir uma coisa dali, a pessoa fala assim, às vezes ela não sabe o que é, mas ela diz assim, não sei o que está faltando aqui, mas alguém mexeu aqui. Porque está condicionada a nível inconsciente. Aí a pessoa dessa desencarna, gente. Misericórdia. Só Jesus na alma dela. Não tem condição. Outro tipo de, né, apegos fisiológicos. Tem gente que é tão apegada à casa que não viaja. E isso chega na clínica, chega no consultório, mas eu não posso viajar porque eu não vou em outro banheiro, a não ser da minha casa. Não come determinadas comida, não exercita, né, paladar, alimentação, em outros tipos de alimentação, e fica preso ali. Se passar por uma guerra, desgraçou, vai morrer de fome, porque não aprendeu a desenvolver, né, o gosto por determinadas comidas, está aprisionado aquilo ali. Eu viajei para o Chile recentemente, e para mim foi uma tragédia, porque eu gosto muito de feijão, arroz, batata, macarrão com molho, carne. Cheguei lá, só tinha umas comidas estranhas, gente, que eu tentava comer aquilo foi me dando uma fraqueza, foi me dando um mal-estar. Aí ainda falaram que tinha comida brasileira. Fui lá, tinha um arroz cru com feijão cru, misturado, e falou que é comida brasileira. Eu estava tão nervoso, que falei, minha senhora, isso aqui não é comida brasileira. Eu fiquei desesperado, porque estava acostumado a comer só determinadas comidas. E minha amiga, que varia mais os pratos, está se dando bem, comeu não sei o que lá com limão, molhinho de não sei de que. Parece uma brincadeira, mas a gente está muito apegado a determinados condicionamentos, até fisiológicos. E isso é um tipo de apego também. Psicológicos. Apegos psicológicos. Sou assim. Algumas neuroses. Tem gente que só veste roupa de tal cor. Traz umas neuroses, uma irritabilidade, um mau humor, e não muda. Dor e sofrimento são sinais de alerta. Muitas vezes, quanto maior a dor, mais a necessidade de mudança. A dor e sofrimento não chega na nossa vida à toa. A gente tem que se questionar, por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando por essa perturbação? Por que eu estou com esse problema psicológico? Por que isso vem me fazendo mal? O que está acontecendo na minha vida? Mas tem gente que continua ainda, hoje em dia nós vemos na sociedade que vem medicalizando o sintoma. Sintoma é uma forma de fala, é uma forma de expressão. Ninguém sente nada à toa. Ninguém passa por determinadas situações psicológicas, emocionais ou físicas à toa. Tudo tem que ter uma resposta. E a gente às vezes não faz essa pergunta. E pega um remedinho que custa 7, 8 reais, 10 reais, medicaliza o sintoma e não faz a grande questão, né? A grande pergunta,
que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou passando por esse processo? O que eu tenho que fazer para mudar? Porque lá no mundo espiritual, companheiros, não tem diazepam, não. O Brasil está sendo um dos maiores consumidores de psicotrópico do mundo. Lá não tem diazepam, não tem cardenal, não tem rivotril, não tem whiskyzinho para relaxar. E nós não temos que aprender aqui, que vamos, né? Não é aqui que é o aprendizado para que a gente possa entrar no mundo espiritual, ou a gente acha que lá vai encontrar receita de bolo. Não, todo o processo é aqui de esforço, de transformação, de mudança, é aqui no plano físico. E é daqui que a gente vai preparar nosso céu ou nosso inferno. Porque céu e inferno é um estado de consciência. São construções que nós mesmos fazemos. Então, por que a gente vai viver aprisionado a determinados problemas psicológicos, se a gente pode tratar dele? Se a gente pode questionar, buscar ajuda terapêutica, ajuda espiritual, casa espírita. Por isso que eu acho que o atendimento fraterno tem que ser o grande boom desse despertar de terceiro milênio. Diversas pessoas teriam que estar preparadas para o atendimento fraterno, porque com tantos conflitos, a gente precisa, né, equacionar esses conflitos, buscando resposta. Lógico, e o Consolador Prometido, as obras de Joana de Ângeles, da veneranda Joana de Ângeles, é essencial para esse despertar de consciência. Aspecto, outro tipo de apego, né, ao campo financeiro. Tem gente que não abre mão de vaca, unha de fome, não compra nada. Às vezes tem dinheiro. Esse é o grande problema. Tem dinheiro e parece que vai levar para o túmulo. E às vezes eu fico me questionando, porque a gente vive numa sociedade muito instável, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai ter um plano, se vai estar... Então, o que está acontecendo com a gente? A gente está se apegando e a gente vai vendo uma obra na casa espírita, maior dificuldade. Às vezes, usufruir daquilo ali, uma coisa bacana para você usufruir, para ajudar alguém, a gente não faz a caridade. E a gente vai ter que prestar conta disso. É isso que o Espírito Lacordaire fala nesse capítulo. Às vezes, a gente com essa mania de economia, de guardar para alguma eventualidade, alguma coisa, a gente está travando o dinheiro e não está colocando ele em movimento. Dinheiro é energia. Freud falava que dinheiro é libido. Então, a gente pegar essa energia, essa catexia e colocar ela para funcionar. Usufruir daquilo que a gente acha necessário, daquilo que é bom para a gente, viver bem, confortavelmente, auxiliar outras pessoas que estão à nossa volta e mais, auxiliar também aquelas pessoas que não estão próximos de nós, mas que são nossos irmãos em processo de caminhada. Porque tem muitas pessoas precisando de ajuda em todos os setores, em toda a área de sua vida. O Espírito Lacordaire, ele fala que essas desculpas fazem com que a gente se torne uma pessoa, né, miserável, uma pessoa que apenas guarda. E ele fala, se nós fizermos isso na frente de nossos filhos, quando nossos filhos crescerem, eles serão aqueles que vão exteriorizar essa forma avarenta para nós. São aqueles filhos que não gastam dinheiro para auxiliar os próprios pais, porque aprenderam isso. E isso vira um ciclo. Por isso que Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala que nós vivemos em um ciclo vicioso de reencarnações de baixo teor vibratório espirituais. Nós não quebramos nossos paradigmas internos, não paramos para analisar. Normalmente um pai avarento, a probabilidade de um filho ser avarento é muito grande. E ele aprendeu, foi condicionado daquela forma. O que vai acontecer quando o pai estiver velho e precisar de um apoio médico, de remédios, de conforto? E a gente vai vendo que muitos de nós, né, infelizmente, ainda vemos isso na nossa sociedade, pega aquele velhinho e coloca no fundo da casa. E ainda diz assim, não, papai e mamãe não ligam para isso não, gente. E está ali. Com a televisão Telefunken, 16 válvulas ainda, aquela que não existe mais, com aquele lençolzinho velho, aquela cama que já devia ter tocado o colchão há muito tempo. Papai não liga para essas coisas, mamãe não liga para essas coisas. Então fica no lugar dele, infeliz. Vai lá, dorme você. Vê a televisão lá preto e branco, velha. Vê aquela que tem que ainda... compra aquele estabilizadorzinho que era antigamente, né, que caía a luz, ligava com a mão. Vai fazer isso.
A gente gosta de conforto, do que é bom. Ainda bem que, graças a Deus, lá em casa não acontece isso, né, Rose? Rose é minha irmã. A gente lá, a mamãe é muito abusada. Quer dar de avião, quer não sei o que, compra melhor, vocês se vira. Ela chegou do Ceará agora, né, com minha irmã. De repente chega comigo e olha assim: meu filho, olha só, preciso conversar com você sério. Eu falei: foi o quê, mãe? Olha só, gostei muito dessa viagem e vou falar uma coisa para você. Vocês se virem aí que eu quero viajar agora todo mês. A velhinha é abusada, gente. Mas ela está errada? Tá certo. Ué, ela trabalhou tanto, não deu a vida para a gente. Por que a gente vai ficar com miséria para essas pessoas que foram responsáveis por nós? Vamos dar o melhor que a gente puder. Isso é obrigação. E cuidar também é lei de nossos pais, de nossos avós e bisavó, e por aí vai. Se tiver que é reencarnado, é obrigação nossa. Aspectos emocionais, apego aos aspectos emocionais. Tem gente que é apegado ao outro emocionalmente, que é uma tragédia. Eu não vivo sem você. E quantas pessoas se submetem a determinado sofrimento? Tem gente que é maltratada. Tem gente que é maltratada pelo outro. E vive agarrado àquele infeliz. E desencarna, vira obsessor. Só pode. Vai virar o quê? A pessoa casa, o cara te trata mal, te distrata o tempo todo, te humilha, e ainda a infeliz está do lado dele fazendo o quê? Gente, eu falo com vocês, quando a pessoa perde a admiração pela gente, perde tudo. O relacionamento só é verdadeiro quando se tem admiração por nós. Aquela pessoa que não tem admiração não é digna de conviver conosco. Da mesma forma, nós vemos os apegos, né, aos filhos. Quantos casos, é o que mais chega na clínica, né, Augusta? Quantas mães apegadas aos filhos viram um verdadeiro encosto. Tem que ir lá para o Universal, gente, para dar incorporar lá para ter encosto. Porque, misericórdia, não deixa o filho em paz. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas do anelo da vida por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas mesmo vindo através de vós, não vos pertence. Vós sois os arcos, vossos filhos são as flechas. E as mãos do arqueiro curvam o arco para que suas setas voem ligeiras para longe. A gente cria uma simbiose que, se o filho não desenvolver mecanismo psicológico, vira psicótico. O que é psicose? Psicose é essa alienação psíquica da mãe com o filho. Por isso que tem que ter uma intervenção, que é chamada o nome do pai, em psicanálise, para que haja uma separação. Essa mãe precisa sofrer essa intervenção, essa separação, porque senão ela aliena o filho. O pai fala assim: ó, chega, agora acabou de mamar, vai dormir aí, agora deixa que a mamãe vai dormir comigo. E é intervenção. Mas a própria mãe pode fazer isso também. A própria mãe pode fazer essa intervenção. A própria mãe pode, nessa ligação com o filho, ela também fala: chega, acabou, aqui não dá, chegou até aqui. Para que assim ele possa ter uma vida saudável. Aí a gente vai vendo os mecanismos que acontecem na nossa sociedade, na nossa família. É quando nada acontece por acaso, vem aquela nora difícil, aquela nora que vem para poder bater de frente com aquela sogra e tirar o filho dela. Aí a gente vê, né, o discurso: o que eu fiz para merecer um infeliz dessa na minha vida? Por que isso comigo? Necessário ao afastamento, ao desligamento. Nada acontece por acaso. E vice-versa também, tem muitos casos, né, com aquele genro complicado, a qual as pessoas se intitulam, muitos pais se intitulam proprietários dos mesmos, ou pelo menos agem psicologicamente assim. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, coloca essas pessoas para ter esse conflito e ocasionar a separação necessária para que essa consciência possa evoluir. A gente se pega até dentro da parte desportiva, né? Dentro de time. Eu, quando morava em Santos, eu era santista. Vem para Cabo Frio, gente, eu sou cabofriense, eu torço para Cabo Friense. Mas tem gente que cria determinadas situações, né, e é apegado àquele time, né? Uma vez Flamengo até morrer, e o infeliz desencarna flamenguista e ainda quer reencarnar flamenguista. É um caso meio sério. E pior,
cria é tão pegado ao time que enquanto os caras estão ganhando milhões lá, ele está aqui brigando, matando. Porque o Brasil é o segundo país, tá, no ranking de violência desportiva. Já imaginaram isso? Por apego, fanatismo ao time. Aí vai reencarnar na família de corintiano, só para poder bater de frente, para poder mudar. É isso que acontece com a gente, tudo é uma misericórdia divina. É que a gente não compreende ainda os meandros da lei de Deus. Mas a gente tem que aprender a gostar, mas não se fanatizar. Porque essa violência desportiva, ela está atualmente intolerável, insuportável. Muitas das vezes também é uma forma de disfarçar. No livro Amor e Vida, o René Peça traça essas violências sociais, talvez para extravasar a forma como que nós estamos sendo tratados em nossa sociedade, com tanto descaso, tantas doenças, tanta corrupção. E às vezes as pessoas que não estão despertas para esse nível de consciência, para esses acontecimentos, extravasam o seu ódio, sua raiva no outro do lado. Muitas vezes é com aquele que não tem nada a ver. Porque estava vestido com a roupa tal, do time tal. Mas ele extravasa seu ódio, a sua raiva, muitas vezes, talvez pela vida que ele leva, por não assumir quem ele é, não assumir sua orientação sexual, não se aceitar a sua situação financeira, por ter que conviver com determinadas situações que ele mesmo criou e não sabe como se desfazer. Aí aquilo acumula, vira um ódio tão grande que há sempre uma justificativa para que ele possa agredir, violentar ou matar. Infelizmente. Apegos espirituais. Esse é muito engraçado, porque a gente vai criando crenças e hábitos que são naturalizados por nós. E a gente não se dá conta disso, porque quando a gente fala de desprendimento dos bens terrenos, a gente pensa sempre no material só, no dinheiro, nas coisas materiais, coisas palpáveis. Mas e esses apegos? Esse condicionamento, crenças que a gente naturaliza, determinados comportamentos. Tem pessoas, gente, que não sabe viver sem trair. É um condicionamento pernicioso. Tem pessoas que se envolvem com pessoas casadas. Tem pessoas que sempre tem que ter um amante. Tem pessoas que só convidam o outro para ver o que o outro pode oferecer em troca, para qualquer coisa, aniversário, festa. São condicionamentos que a gente não se dá conta, mas que nos tornam aprisionados ainda a um mundo de provas e expiações, que nos impossibilita de fazermos essa transcendência, por não nos conhecermos. E pior, quando eu falei a vocês que naturalizam. Mas o que tem de mais? No Brasil é assim, a gente é um país latino-americano, machista. Aí você reencarna mulher. Aí você vai sofrer uma traição. Não é bom? Não sofre, não dói? Vocês entendem o mecanismo como que é profundo? Ou a gente quebra esses paradigmas internos, ou a gente vai sofrer muito. Porque a gente precisa. E é isso que a obra de Joana de Ângeles vem trazendo, e o Consolador, na atualidade, vem nos mostrando. Buscar esse autoconhecimento, sair de dentro, porque o conhecimento, a nossa grande busca não é mais exterior. A nossa busca é interior. Quem você é? Por que você está passando por isso? Por que esse sofrimento? Por que essa dor? E a gente só vai compreender isso a partir do momento que nós fazermos essa incursão para dentro de nós mesmos. E, diante do espelho da vida, obtermos as respostas e termos coragem de fazer as modificações necessárias. A gente se apega, até a doenças. Eu nunca vi, tem gente que fala assim, a minha cistite, a minha hérnia de disco, vem toda curvadinha assim, e tem uma felicidade, e ri ainda, minha hérnia de disco, olha, é terrível. Aí você chega na fila, você fala que tua pressão chegou a 14 por 9, por 10, e para mim já chegou a 25, não sei nada, feliz da vida, e ri.
a minha cistite está assim, eu não aguento, não posso comer isso não. E ri. Se você fala que é teu, você tomou posse. Nós somos seres perfeitos, imagem e semelhança de Deus. A gente não tem que se apropriar daquilo que não é nosso. Essa cistite que passou, que vai passar em nome de Jesus, está amarrado, sai daqui, entendeu? Vai passar. Essa hérnia de disco, essa pressão alta, isso não é teu, isso não te pertence. O Dr. Rollo May, no livro, psicólogo existencial humanista, não é da minha linha psicológica, mas eu sigo muito o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma frase que eu adoro. Ele fala o seguinte: observai tudo e retens o que é de melhor. Eu não fico, como psicanalista, preso só à minha área da psicanálise, mas eu observo todas as outras áreas e retiro aquilo que é de bom, porque eu sei que todas as áreas têm algo que nos ensina, como todas as religiões, tem sempre algo para nos oferecer. E o Dr. Rollo May, que é um psicólogo existencial humanista, ele fala que todo egoísta denota o ódio que tem por si próprio. Olha que frase forte. Todo egoísta denota o ódio que tem por si próprio. E é verdade, o egoísta ele não compartilha. Seu Nuno Correia, avarento. E a gente pensa, quando fala de avareza, pensa que é velho, né? Velho, que é aquela pessoa... aquele homem velho que mora sozinho no casarão. Tem muitas pessoas avarentas jovens, bonitos, com coleção de 200, 300 pares de sapato, 1000 camisas. E a gente está se apegando tanto, que a gente está se apegando a gente está se apegando até à imagem. A situação está muito mais brava. Você já viu que tem gente que não vai a show, filma show. Aquele Gangs Rose, ele deu uma entrevista que eu adorei. Quando estiver no Brasil, perguntaram se foi legal, adorei o Brasil, muito bom e tal, mas e o show? O show, ninguém viu o show, eles filmaram o meu show. Eu achei interessante essa frase. Eles não viram o show, eles filmaram o show. Porque fica todo mundo assim, ó. Outro dia eu fui lá no Sana, que eu gosto de vez em quando tomar um banho de cachoeira, para dar uma relaxada, e tinha uma senhorinha que o tempo todo ela fotografava a filha e mais amiga da filha e tal. Eu não via aquela senhora comer, mergulhar. As pessoas estão virando fanáticas, está tudo assim, ó, tudo você chega no casamento, no aniversário, numa festa, numa reunião de amigos, tem que proibir levar o celular, porque as pessoas estão aprisionadas ao celular. Não conversa, não dialogam, não fazem mais nada. Eu vi um filme que eu achei muito interessante, que para você entrar na festa, um casal dava festa, para você entrar tinha que deixar o celular na entrada. Com o teu nome, sacolinha, e ia deixar o celular, para que possa haver um diálogo. E as nossas relações, elas precisam dessa interação social. Infelizmente, a gente está vendo as pessoas o tempo todo ali, robotizada, parece mortos-vivos. As pessoas acabam a reunião, acabam alguma coisa, algum trabalho, porque tem trabalho que proíbe, e não é mais que certo, e as pessoas ficam ali. Lógico que ali tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal, mas determinados condicionamentos viram vícios. Tanto que o jogo de videogame foi catalogado agora também no CID-10 como doença, como distúrbio mental. Como um tipo de doença de distúrbio mental. A gente vai vendo que a coisa está ficando séria e a gente se aprisiona a isso. Tem gente que se aprisiona, né, até ao falecido. A pessoa já desencarnou e a pessoa vira obsessor. É obsessão de encarnado para desencarnado. A pessoa não para de pensar, de falar, de ter foto. E aí você chega lá, a pessoa já desencarnou há mais de 15, 10 anos, tá? E a pessoa está com fotos, com não sei o quê, e dormindo, conversando, e não sabe nem o que está acontecendo. Deixa a pessoa ir, faça uma oração, se desprenda. Um dia todos nós nos encontraremos, dizem os espíritos, no mundo espiritual, na verdadeira família. O espírito Lacordaire, ele fala o seguinte: quando um homem trabalhou muito e com o suor do seu rosto juntou bens, quando o dinheiro é suado, ele normalmente tem sempre desculpa para aquele que não tem dinheiro. Faz igual eu fiz. Você não tem dinheiro? Trabalha, meu filho. O espírito Lacordaire fala que quando a pessoa fala isso,
e quando não compartilha porque se acha que o que ele conseguiu foi por mérito próprio, ele é muito mais culpado do que aquele que tem dinheiro e não ajuda. Olha que coisa interessante. Isso aí acabou comigo. Essa aqui me jogou pesado comigo, gente. Olha só, a pessoa que trabalhou, juntou dinheiro, ela é mais responsável, se não fizer o bem, ela é mais responsável do que aquele que tem dinheiro e não ajuda. Por quê? Porque o Espírito da Cordé fala que aquele que trabalhou, ajudou dinheiro, que teve dificuldade, já sabe a dor e o sofrimento. Sabe todo o processo de angústia da falta. Então ele tem muito mais obrigação hoje de ajudar do que aquele que não passou por esse processo. E isso é muito interessante, porque isso é a maioria, é o que a gente fala, né? Fazer igualmente a minha, trabalha, minha filha, que você vai conseguir. Não vou ajudar, não quer nada, vagabundo. A gente não sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa. A gente não sabe, muitas das vezes, da nossa própria vida, e a gente às vezes julga, condena, e além de não ajudar, a gente ainda condena aquela pessoa por não ter aquilo que a gente conseguiu, se esquecendo que aquilo que a gente conseguiu foi por permissão de Deus. E isso ele chama atenção claramente nesse diálogo do capítulo 16. Ele fala também que no apegado há sempre um sentimento, o orgulho. E esse orgulho é o que faz com que a pessoa crie uma barreira para evitar essa relação, esse contato com o outro. Por isso que ele classifica que o apego é um dos maiores obstáculos à evolução. Porque quando a pessoa tem, ela acha que tem, porque mesmo porque se a gente fizer uma abordagem psicológica daqueles que têm poder, daqueles que têm dinheiro, e eles são apegados a isso, na realidade, intimamente, essa pessoa não se sente apto para nada. Lá no fundo, ele precisa do dinheiro, ele precisa da posição social tal, tanto que muitos deles se suicidam quando perde esse poder ou esse dinheiro. E a gente vai vendo que tem pessoas que, na realidade, só se expressam, só vivem, aí a gente vai vendo, né? Tanta corrupção, tanto roubo, porque o cara não rouba 1 milhão, não, ele quer 2, 3, 4, 5, 100, 200, bilhão, trilhão, se deixar ele leva o país todo e coloca dentro do bolso, o país inteiro. Que se dane que a população morrer de fome. Você vai ver que assim, a relação dele com o próximo é uma relação que, se ele encarar cara a cara quem ele é, nu e cru, como diz o ditado, ele não vai se sentir ninguém, porque ele colocou os bens materiais e o poder como uma forma de se relacionar, porque intimamente ele não se sente ninguém. Muitas fases, outras coisas também que a gente se apega é as fases. Tem coisa que não pertence mais a gente, não, já passou, e a gente às vezes não amadurece. A maturidade psicológica e espiritual é meio complicado, né? A gente atingir esse nível de maturidade psicológica é bem difícil, porque a gente às vezes se apega a determinadas fases, tem coisa que não pertence mais a gente. Eu já disse que uma vez eu estava dentro de uma boate e dançando, e aí eu fiquei ali vendo aquelas pessoas de mão para cima, tal, eu falei, Jesus Cristo, teve um momento que eu estava fingindo que eu estava feliz, levei a mão, eu estou fingindo que estou feliz, e aquela coisa toda, e por dentro de mim eu falo assim, meu Deus, isso não me pertence mais, estou detestando isso tudo, um horror ficar aqui, um som alto, ensurdecedor, aquelas pessoas com a mão para cima, aquela luz forte no meu rosto, eu falei, não aguento mais aquilo, disfarcei, saí a francesa, como diz, né? Saí a francesa, tal, e meti o pé para casa, tomei um banho, peguei o livro de André Luiz, da série de André Luiz, falei, graças a Deus, coloquei uma músicazinha instrumental e voltei à minha realidade, porque eu tenho que tomar consciência que tem coisas que não dá mais para a gente. Uma mente, quando cresce, jamais volta ao seu tamanho original. Albert Einstein também. Tem coisas que não dá mais. Se nosso campo de percepção não estou aqui condenando quem está preso a determinadas fases, quem ainda vai ter que experimentar determinadas coisas que nós já experimentamos. O que eu quero dizer aqui é que nós temos que desapegar dessas fases, que às vezes a gente não é nenhum garotinho mais, nenhuma garotinha. E não adianta ficar, sabe? A idade vem, a maturidade vem, e às vezes cria-se um conflito enorme de você e você próprio. Então vamos desapegar de determinadas fases e daquilo que não pertence mais a gente. E tem um montão de apego, né, gente? Tem apego a
a fantasias. Tem fantasias que são criações, ideações, tem coisa que nem aconteceu, só são fantasias, e a pessoa às vezes sofre, leva a vida toda sofrendo por fantasias que não foram reais. A quinquilharia, tem gente com um montão de quinquilharia, tem tanto rico como pobre, né? Pneu velho, liquidificador quebrado, a gente vai fazer uma mudança e encontra um montão de coisa velha, quebrada, pote quebrado, coisa que não tem mais utilidade nenhuma, e a gente vai juntando aquilo ali e não se desgruda, tanto pessoa de condição social mais financeira melhor, como também pobre, porque a gente vai na casa de pobre também vê pneu velho, né, em cima, caixote, e vai, porque o apego, ele não escolhe classe social, na realidade, no fundo, é uma falta de consciência da sua verdadeira realidade. A nossa realidade verdadeira é espiritual. Sabe? E nós não vamos levar nada. Então, independente da situação financeira que a pessoa tenha, ela pode ser apegada com coisas caras, boas, joias, né? Roupa. Tem gente que, não, eu vou doar essa roupa, mas nunca que emagrece, né? Eu vou emagrecer, vou fazendo dieta, e vai estar 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos, estou com o paletó guardado, que eu cismei que aquele paletó vai entrar em mim. Mas não vai mais não, acho que eu vou reencarnar de novo para poder, porque não dá mais. E eu não consigo dar ele, eu acho tão bonitinho, verde petróleo. Aí eu usei quando eu tinha, há 20 anos atrás, quando eu era gerente de hotel em Búzios. Aí eu não consigo desfazer daquele, é uma coisa de louco, é uma doença. Quantas pessoas já precisaram daquele paletó e eu estou ali preso com ele? Isso vai acontecendo e a gente não consegue dar aquela roupa, né, doar alguma coisa para a instituição. Lembra aquele filme Ghost? Aquela cena da Whoopi Goldberg, né? Que é aquela senhora negra, quando ela recebe aquele cheque para dar, o cheque, ela faz aquela cara, é um desespero. Até hoje a gente copia aquilo ali, um desespero para a gente se desprender, para doar. E na realidade, quando a gente faz uma faxina na nossa vida, quando a gente se desfaz, porque tem gente aprisionada tem gente presa até documento, que não usa mais, não tem finalidade. Outro dia eu vi uma amiga minha com documento do falecido, do primeiro casamento, ela já está no terceiro. Eu falei, para que você isso aqui? Não sei, pode precisar um dia, né? Eu falei, misericórdia. A gente está pegado um montão de coisa, gente. A gente está assim. É um apego a coisa. Consulte um advogado, né, um contador, vê o que pode fazer, se desfaz de um montão de coisa, daquelas papeladas. Tem gente que guarda extrato de banco de 20 anos atrás. Estado de banco de 20 anos atrás. Lógico que tem documentos que precisam ser guardados, mas tem gente que está virando, né, transformando a sua vida, a sua casa, numa quinquilharia. E isso é desesperador. Ressentimentos, né? Tem pessoas que não perdoam, está sempre memorando aquilo ali. É um aprisionamento a determinados sentimentos. E não se desfaz desses sentimentos. E Joana de Ângeles fala, né? Quando a mente elabora os conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dados reagentes disparados desatrelam células dos seus automatismos que degeneram, causando doenças e tumores de várias espécies, especificamente cancerígenos. Ou seja, ressentimento, ódio, vai ter que ser trabalhado, tem que ser jogado fora. Aquilo que a gente não fala, não morre, nos mata. A gente precisa falar, precisa jogar fora. Precisa, sabe? E a gente precisa jogar fora para que a gente possa se encontrar. Então, o Espírito Lacordaire fala também que esbanjar fortuna, esbanjar dinheiro, não é caridade. Nós temos que buscar, né, a caridade. E o Espírito Lacordaire também fala que não adianta a gente se isentar da fortuna, não, do dinheiro. Não vai ser doando tudo, não, porque isso é irresponsabilidade. E teremos que prestar conta. Da mesma forma, ter o dinheiro e virar avarento e não auxiliar, vamos ter que prestar conta. Então a gente caminha para esse processo, companheiros. A gente poderia falar de 1000 apegos aqui, que nós estamos vivendo, mas que a gente possa fazer uma reflexão profunda, né, acerca daquilo que a gente não usa mais, acerca dos nossos sentimentos, das nossas crenças, de tudo aquilo que foi dito nessa noite, para que a gente possa se libertar verdadeiramente. Como eu falei, hoje nós não vamos caminhar mais para um processo de viagem exterior, para descobrirmos quem somos. Não. A incursão agora é para dentro de nós. É buscar a nossa realidade íntima. Reconhecer quem somos verdadeiramente. Buscar as soluções e as respostas que estão dentro de cada um de nós. Aí sim, nós vamos sermos verdadeiramente felizes.
Porque a grande finalidade nossa é essa, buscar a felicidade. E a felicidade está dentro de cada um. Não está no relacionamento, não está no dinheiro que você tem, não está em lugar nenhum. Porque tem muita gente, se fosse assim, rico não seria infeliz, nem teria depressão. Então, aquele que tem muito, compartilha, porque o Espírito Lacordaire fala que para a gente, pelo menos, compartilhar o supérfluo para aqueles que não têm nem o necessário. Que a gente possa reflexionar sobre isso, companheiros. Que a gente possa fazer essa grande incursão e se libertar de vez, porque só levaremos aquilo que amelharmos de conhecimento e nosso aprimoramento moral. O René Peça, esse amigo, mentor, um dos mentores da nossa casa, ele passou uma mensagem aqui no Trabalhadores de Jesus, há muito tempo atrás, que vem nos ensinando a se desprender em sua mensagem. Ele vem nos dando uma receita para que a gente possa ter coragem de buscar esse conhecimento e se libertar de vez de tudo aquilo que é desnecessário ao nosso processo de evolução. O René Peça, esse amigo, companheiro, sempre presente nas diversas reuniões, nos diversos centros, auxiliando, ele tem uma mensagem que tem o título de Seja Você. Ele diz: seja você. A água há de sedentar o viajor nos desertos da vida. Seja você o pão a tirar a fome do que jaz faminto em meia estrada. Seja você a brisa refrescante a acariciar a fronte escaldante das preocupações do próximo. Seja você o orvalho balsamizante que cai após a longa noite de calor da espera pela paz. Seja você o leito para que o rio possa atingir o caminho certo, sem invadir assim o íntimo da vida alheia. Seja você o agasalho no frio, o calçado nos pés cansados e feridos da longa jornada, a veste que cobre o corpo nu do irmão em necessidade. Exagero? Não. Desprendimento? Não. Vocês não podem transformar-se na matéria bruta, mas cada vez que dispensar ao irmão um gesto desse, que vá com ele uma parte do seu amor. Sendo assim, você um dia será um fruto da árvore do Mestre, que se desprenderá para ser consumido em benefício do próximo. Será dessa forma, o enxugar das lágrimas, o sorrir da tristeza, o alimento da dor que se transformará em amor. Exagero? Não. Tarefa com Jesus. Amem, amem sempre. Agradeça com o bem, todo o bem que do bem maior vocês recebem. Exagero? Não. Reconhecimento. Sigam sempre em paz. Amem, porque eu amo a todos. Muita paz.